Boa noite, sejam bem-vindos a um Vivo Total com o Felipe Caltabiano. Meu nome é Felipe, eu moro em Lençóis, Bahia, Chapada Diamantina, nada mal. A gente vai fumar um charuto, né? A gente tinha combinado de fumar um charuto. Eu trouxe aqui pra E, tinha esquecido de acender. bom, eu cresci como muitos brasilienses, cresci na Asa Sul, playboy do plano, né, famoso, atravessando o Eixão. E, conheci o Heron, sei lá, século XIX, mais ou menos. E, quer dizer, quando eu tinha 19 anos. E a gente, um pouco antes, né, uns 16, 15, alguma coisa assim. E a gente teve banda junto, né, tentamos ser estrela do rock e por uns anos. Viajamos nos Tentão cruzeiros mais ou juntos menos, pra... né, pô? A gente foi, né? Foi, pô, a galera tirava foto com a gente, acho que esse é o marco. Eu boto fé, deixa eu abrir aqui a janela pra não esfumaçar minha casa. Mas... Meu dedo. Bom, então naquela época a gente tava... Eu tinha uns 18 anos, né? 18, 19 anos a gente tinha a banda junto, né? Foi meu primeiro empreendimento profissional, sério, os Julianos. Sério, mais ou menos, né? E, pô, foi super sério. E a gente... se as pessoas veem as roupas que a gente usava, não era muito sério, não. A gente tinha uma roupa dourada, aí, cara, toda dourada. Não, mas essa história da banda é muito importante para como eu cheguei aqui hoje, né? Mas vamos por partes. Então a gente teve a banda, né? Pô, eu tinha a história vai um pouco antes, né? Eu ia me tornar militar. Eu estava pronto para entrar, seguir carreira militar. Eu ia entrar pro exército, né? Eu fiz as provas para entrar na escola de cadetes, passei nas provas e tudo certinho. Na última hora, quando saiu o resultado, que eu estava sendo chamado para ir para lá, aí eu decidi não ir, né? A gente estava morando junto no apartamento na época, para eu poder dar, né? Tentar o lance da banda, para a gente poder levar a banda à frente, senão eu ia ter que sair. E aí eu joguei tudo para fora, né? Hoje eu seria, tipo assim, major do exército ou piloto de caça. Um dos dois. E... Tá me ouvindo? Parece que o vídeo parou. Não, cara, você tá parado pra você? Tá todo mundo ouvindo? Eu tô ouvindo você bem, cara. Tá todo mundo Não, ouvindo beleza, bem? então. Tranquilo. Moral da Seja história. bem-vindo, Daniel Caltabiano, que não tem nada a ver com Felipe Caltabiano, só com pura Nada a ver, coincidência. cara. Plágio. E aí... Bom, aí não fui, né? Desisti, joguei por água abaixo a carreira militar, ficamos com a banda. Aí essa banda continuou uns 3, 4 anos, né? E aí depois, numa nova mudança, né, nova decisão de vida, eu decidi largar a música e virar jogador de pôquer profissional. Junto com esse Dani Caltabiano aí, que tá aí no chat. Essa coincidência, né? Não só ele tem o mesmo Seguimos essa sobrenome, carreira de como pôquer, como também foi jogador de pôquer. E a gente morou no mesmo apartamento por muito tempo. Só falta dizer que a gente nasceu da mesma mãe. aí essa Mas aí coincidência seria demais. coincidência demais. E aí, pô, fomos jogador de pôquer profissional por, né, um ano e meio. Né, foi o segundo empreendimento sério que eu tive. Tem charuto, E pô. Acende o charuto aí, Dani. é profissional, irmão. Charuto, cervejinha. E então fui jogador de pôquer, né, por um ano e meio, 2 anos quase. Até quando o pôquer me deu um tapa na cara. E aí eu tive que lembrar da época da banda, de quando eu tava deixando o Marlon em casa depois do ensaio. O Marlon, para quem não sabe, era nosso baterista. E E o melhor mascote. de nós. E mascote. E ele continua sendo o mascote até hoje. Aí, na verdade, o Marlon... A história foi que uma vez eu tava deixando ele em casa depois do ensaio, né? E aí ele aquele típica coisa Marlon, né, cara? Ele, tipo, tava saindo do carro, aí ele virou, Felipe, tem uma parada que você vai gostar, chama permacultura. E saiu. Foi embora, sem falar mais nada, sacou?
Beleza. E 3 anos depois, que tava meio deprê né, jogar poker e tal, porque você só ganha muito dinheiro, mas você não tá construindo nada, né? Não é muito Pô, você tá construindo significativo. com uma pilha de dinheiro, porra. O que isso tem de ruim? Não tem nada de ruim, só que na hora eu senti que eu queria fazer uma parada que eu tivesse tendo um resultado construtivo à minha volta, sabe? E porque não faz isso, você está fornecendo entretenimento para as pessoas em troca de dinheiro, basicamente, no final das contas é isso. E aí nessa época, né, que eu estava meio para baixo, meio deprê e tal, eu lembrei do que o Marlon tinha falado, sabe o Marlon, há 3 anos atrás, ele falou, tal, permacultura. Eu fui dar uma pesquisada nessa parada, descobri e tal, pô, achei massa, não sei o que e tal, li uns livros, saí para viajar, né? Fiquei um mês viajando aí pelo Brasil, né? Indo para cachoeira e andando no... É verdade, Daniel, seria muito mais prático. Total, continua ganhando dinheiro. Permacultura e compra um Lego e constrói, muito mais prático. Por que você não estava lá com essas ideias? Pô, ele tava lá com as ideias. Ele provavelmente te deu essa ideia. Ele sempre teve as melhores ideias, cara. É o melhor de nós. Enfim, aí saí na minha missão de me reconectar com a natureza e toda aquela balela. Fui para as cachoeiras, fui andar, né, fazer, sei lá como é que chama, hiking, caminhada nas montanhas e tal. Zizu, Kogu, cachorro. Quase isso. Fui com o Ed, inclusive, né, nessa viagem. Essa viagem foi... Cadê o Ed? Chama o Ed, porra. Cadê o Ed, porra? Alguém chama o Ed aí. Por favor. Daniel, chama o Ed. E aí, o Ricardo Drogas é o gás? Não é drogas, Ricardo Gás. Hiking, o Gás está num projeto de hiking. Já faz 3 anos que ele está pesquisando no YouTube. Ele ainda não saiu do YouTube. Já conseguiu descobrir o que é, cara? Que isso, eu levei o Gás pra cachoeira aqui em Lençóis, né, cara? Porra. Continua falando aí que eu tô com um negócio sem fio aqui, eu vou pegar uma cerveja. Tá, eu também tô com um negócio sem fio aqui. Onde é que eu tava mesmo? Você tava na Bahia, cara. Não, eu tava viajando. Aí, beleza, eu tava viajando com o Ed, cara. Aí eu saí numa viagem com o Ed, né? Tem até uma história engraçada essa viagem. Depois eu posso contar. Coisas que só acontecem em Minas Gerais. Enfim, saí, fui Serra da Canastra, São Paulo, não sei o que, enfim, fui fazer essa viagem, voltei para Brasília e decidi que eu queria aprender mais sobre essa tal de permacultura, não sei o que. Aí fui atrás de fazer uns cursos. Dentro da permacultura eu descobri essa tal da agrofloresta, né, que é com o que eu trabalho hoje. E eu lembro que quando eu fiz esse curso de agrofloresta, em agosto, sei lá, de 2010, eu saí do curso decidido que eu queria fazer aquilo, né? Falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. E aí no mês seguinte eu larguei o poker e fui me dedicar, né, 100% a isso. Mas o poker foi um marco muito grande na minha vida, tanto porque a minha espiritualidade é baseada no poker, basicamente. E depois você tem que explicar isso melhor. Eu juntei dinheiro para poder passar os próximos 2 anos estudando permacultura, né, saindo, dando rolê, trabalhando de graça nas fazendas, essas paradas. E, cara, e aí daí então eu, né, fui direto. Aí depois eu consegui uma terra lá em Planaltina, né, onde Santo Cristo. Felipe, escuta uma coisa aqui, uma parêntese rápido, cara. Eu conheci o Ed, né, o Ed da história dele rápido. Uma parênteses. Eu falei parente. Foi muito rápido. O Ed é o nosso guru. Então, aí eu conheci o Ed quando eu tinha, 15 anos, sei lá, a gente era de escola rivais.
Aí a gente se conheceu porque os dois eram antissociais, então a gente virou amigo só porque todo mundo era rival. E o Ed, cara, eu levei ele lá em casa e minha mãe falou, cara, esse cara é má influência. Aí ele claramente é má influência. Você tava bem, você tava ganhando dinheiro, ele te levou pro mato. Ele te levou para um curso de permacultura. E aqui aí estamos hoje, né, cara? Então, assim, minha mãe, cara, sábia pra caramba. Por que ela não me falou isso antes? Pô, provavelmente ela falou, né, mas... Eu não escutei as pessoas na minha infância. Mas diz aí, continua aí, desculpa aí. Você tava no como que você abandonou o poker e foi ser... Não, foi isso. Aí decidi que eu ia fazer isso, decidi, pronto, e aí fui. Aí fui trabalhar né, de voluntário nas fazendas, eventualmente consegui minha terra lá em Planaltina. Depois eu decidi fazer um curso de agronomia e fiquei 8 anos na minha terra em Brasília. Mentira, 7 anos em Brasília. E aí depois decidi mudar aqui para Chapada, trabalhando na fazenda de uma amiga, né, que é onde eu estou plantando hoje. E é isso. E aí hoje eu trabalho né, como produtor rural, também presto consultoria para pessoas que queiram trabalhar com agrofloresta. E tem alguns outros projetos aí rolando. O Ricardo Henrique de Montenegro Cima, que é um dos participantes aí que eu não conheço, tá dizendo que hashtag solo. Acho isso muito importante, porque realmente você sempre teve a manha aí de ser meio George Harrison, né? Sair aí pelo mundo sozinho, sem necessidade de uma parceria fixa. E eu sempre achei isso admirável, na verdade, que eu sempre viajei em gangues, né? Então, fala sobre isso. Como é que é essa parada de você ter a manha de ir sozinho, fazer as paradas e se mudar para um lugar, conhecer um lugar novo? Cara, eu acho, na verdade, que isso é muito uma coisa de solo é terra animal. Porra, mas... mas valeu a pergunta mesmo assim. Duplo significado. Mas o meu cara, faz eu acho que, na bem mais verdade, sentido. É muito uma questão de personalidade, né? Eu acho que isso é muito uma questão de personalidade. De traços, realmente, de personalidade de cada um. Acho que tem pessoas que conseguem com muito mais facilidade fazer as paradas sozinho. Não tem muito... Não é uma coisa que, para mim, é uma coisa que eu penso sobre, entendeu? Tá dizendo que tem gente que não é inseguro, tipo, tem gente que é de boa. Não, mas não é necessariamente insegurança. Lógico que pode ser insegurança. Porque você pode tanto ter insegurança para ficar sozinho, né, para fazer alguma coisa sozinho, quanto você pode ter insegurança para fazer uma coisa com as outras pessoas. Uma coisa, né, as duas existem. Mas você pode... Mas é questão de personalidade. Eu acho que tem muito uma questão de personalidade, né, de traços de personalidade. Mas você não acha que assim, se você fizer um teste de personalidade. Mas uma das coisas que a gente está fazendo aqui é tentar, né, tirar as pessoas da zona de conforto, né, fazer coisas que elas não fizeram antes. Você não acha que é possível a pessoa ser de um jeito e depois encontrar uma forma de se sobressair? Com certeza. Eu particularmente acredito que cada um tem um cerne, né, de personalidade, e aí que não vamos entrar no de onde isso vem, né, se é uma parada espiritual, se é uma parada de quando era criança, cresceu e tal, mas assim, eu acho que a gente tem a nossa conformação em um cerne. E lógico que a gente pode explorar várias coisas fora desse cerne, a gente deve fazer isso, né, para a gente crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente explorar ao máximo as nossas forças, né, as nossas maiores potencialidades, as nossas... Como fala? Eu acho que a gente tem que focar nas nossas, digamos assim, nas vantagens que a gente tem na vida, né? Naquilo no qual a gente pode ser mais produtivo, né? Ao mesmo tempo que a gente vai explorando
digamos assim, as nossas fraquezas ou aquelas coisas que a gente se sente menos confortável de fazer. Eu acho que a gente tem que ir meio que jogando dos dois lados, sabe? Mas com certeza. Eu acho que uma questão que talvez seja chave para essa questão de fazer as coisas sozinho. Alô? Você parou de falar? Eu tava só te imitando, cara, você não pegou a piada. Eu não peguei porque, pô, o texto tá na frente da sua cara aqui, eu não consigo te ver. Pô, esse texto? Pô, o Instagram mal feito pra caramba, botou aqui, ao invés de te dar outro celular pra poder olhar o texto, não. Mas é tudo no mesmo lugar. Essa parada. Ó, tem um X aqui, ó. Tá, tem um X, Stop sharing. Mas aí não, né? O X fica alguma coisa ainda, fica alguma coisa. Não. Mas, enfim, eu acho que entra muito numa questão de validação, né? As pessoas, em geral, ficam buscando validação nas pessoas à sua volta, né? E quando você vai fazer uma parada sozinho, você não necessariamente tem essa validação das outras pessoas. Então, eu entendo que muitas vezes você se questiona, né? Porra, isso que mas eu vou te dizer uma coisa, tipo... mesmo? Cara, eu vou te dizer uma coisa, tipo assim, você falou que é questão de personalidade, me diz uma coisa aí, cara. Me diz uma coisa aí. Vou te dizer uma coisa, cara, tô prestes a dizer uma coisa, vai ser uma coisa inacreditável, que ninguém nunca ouviu antes. Fala aí, cara. 3, 2, Calma aí. 1... Por que você não me diz uma coisa? Cara, eu botei essa roupa aqui por causa de você, cara, pra mostrar a natureza. Você viu que é temático a parada aqui? Você sentiu a mensagem subliminar? Inclusive, quando sua voz ficou igual um robô, assim, na hora. Quando eu vou fazer um hiking, essa roupa que eu uso. Sacou? Deixa eu ver as calças que você tá usando. É melhor não, cara. Nas lives eu não uso calça. Mas olha, sinceramente, cara, eu com todo respeito aí a você e sua família, eu não acredito nessa coisa de ter personalidade e tudo mais, porque eu acredito que, cara, a gente, se acreditar nisso, a gente se limita, entendeu? Então você fala assim, pô, eu sou, o Gás está falando uma coisa engraçada, que ele tá me avisando que botaram um broche, a produção botou um broche na minha roupa. Aí só agora que eu tô vendo, puta que pariu, como é que tira essa porra agora? Não tem como, cara, só quem Não tem como, cara, não tem como, porra. É o terno inteiro, que é o blazer inteiro que é assim. Mas então você tá me dizendo que você não acredita em personalidades, é isso? Não é que não acredito. Eu acredito que é possível que exista, tipo, aquela parada de, pô, arquétipos junguianos, enneagrama, tem personalidades diferentes, etc. Só que eu acredito que no momento que você se identifica com uma coisa, você imediatamente se limita. Porque eu acredito que o ser humano não necessariamente é fixado em uma categoria, né? E eu acredito que ele é bem capaz de se transportar, de se manusear entre as diferentes categorias. Então, por causa disso, não serve para o ser humano, não te serve muito você se identificar com uma parada. Tanto que na Bíblia tem uma proibição, né, com astrologia, e eu acho que tem a ver com isso, né? Se você estudar mais a fundo, tem a ver com você não se identificar, né? Com isso é idolatria, né? Que chama na Bíblia, que você se identifica com uma estrela, com uma constelação, né? E diz aquela constelação sou eu. Só que, porra, a gente tem que ser o céu inteiro, entendeu? O ser humano é tudo e é capaz de tudo. Então, eu concordo com isso. Eu, na verdade, não acho que são ideias opostas, né? Sim. Uma coisa é você se identificar e aí se tornar incapaz de explorar outras coisas. Mas o que eu estou dizendo é estrategicamente. Tipo assim, você pode até ser de alguma categoria no seu cerne, que nem você falou. Mas no momento que você começa a gostar de procurar essa categoria, o ser humano adora uma zona de conforto, entendeu? Então você vai lá e você se encaixa na parada. Então eu estrategicamente não me encaixo, entendeu? Para poder
para poder explorar cada vez mais. Eu não estou dizendo que não é a verdade o que você está falando, entendeu? Eu estou falando que eu não sei qual você não busca entender isso. Bota fé. Para mim, faz sentido, e para mim, na verdade, serviu muito bem compreender onde que eu me encaixo, justamente porque eu comecei a mudar algumas coisas e explorar algumas coisas para além disso, entendeu? Coisas que talvez se eu não tivesse uma consciência muito clara de onde eu tô, de como é que eu sou, eu teria muito mais dificuldade de explorar. Então eu acho que faz sentido. Assim, serve muito bem para se entender, entendeu? Se compreender, e não é uma parada estática. Isso é importante se entender, sabe? Então, é importante dizer isso, né? Meio que uma visão assim, pô, não, onde é que eu tô agora? Isso eu acho que a gente tem que estar sempre acessando. E o que eu preciso melhorar no meu jogo. Mas você entende que a gente vive numa era que as pessoas, pô, adoram horóscopo e adoram, tipo, falar eu sou peixes com ascendente sagitário e com a lua adoro, mas e não sei o quê. E, porra... Eu entendo, mas é besteira. Aí o que acontece? Elas se tornam... avaliação real, né, de si. Total. Não, tira isso assim, concordo. É uma avaliação mal feita, não tira o mérito de uma avaliação real do Gnóstico Auton, né? Eu conheço a ti mesmo, não sei por que tem esses dois tios, mas conheço-te a ti mesmo, que é a coisa mais importante que tem, né? Mas eu só acho que você não precisa usar categorias para isso. Você pode usar os 12 signos inteiros. Mas eu ia te falar, na verdade, uma história pessoal minha. Mas eu nem estava falando de signo, né? Eu estava falando de personalidade. Eu sei. Mas a galera normalmente usa signo. Uma história pessoal minha. Eu vou contar, isso vai ser super revelador. Que é o seguinte, estou agora saindo do armário, gente. Eu... Quando eu era mais novo, eu era muito mais, como eu te falei, muito mais dependente, né, de reconhecimento externo, né, de aprovação externa. E na medida que, fui amadurecendo um pouquinhozinho, prometo que eu amadureci um pouquinho, eu fui me sobressaindo disso, entendeu? Hoje em dia eu prefiro muito mais fazer coisas sozinho, entendeu? Viajar sozinho. Hoje eu moro sozinho, eu fui casado durante 5 anos, tenho uma família, né? Tenho 2 filhos. E hoje eu moro sozinho e, hoje eu tô confortável com isso. E é a primeira vez na minha vida que eu estive. Então isso eu tô falando para dizer como que é possível, né, a gente ser de um jeito. Pro pessoal que tá assistindo, é possível a gente nascer com a personalidade mais voltada para o externo e voltada para a aprovação dos outros e conseguir encontrar um jeito de ser suficiente, né? É isso. Vamos para algumas perguntas, não? Vamos. Uma pergunta que não quer calar. Olha só, tem várias perguntas. Vamos começar com a galera que fez antes, né? Val Oliva. Val Oliva! Da caravana... Não tenho a mínima ideia, na verdade, de que caravana que ela é. A pior coisa que eu faço na cama é levantar dela. E você, qual a pior coisa que você faz? Cara, eu faço coisas muito piores na cama, viu? Eu nem li a pergunta, cara. Se eu tivesse lido, eu não ia te colocar nessa posição. Foi mal, mas se quiser elaborar, pode elaborar. Que posição? Cara, eu não quero fazer mais piadas do que é necessário. Vamos com uma pergunta mais... Não, mas a primeira pergunta... A primeira pergunta fazia sentido, pô. Porque teve uma pergunta antes, perguntando como eu tinha ter certeza. Aí, de você ter certeza. É isso aí. Então eu errei aqui, eu errei. Caravana Mauá! Valeu, Val, desculpa aí. Na verdade, essa é a pergunta que eu tinha escolhido e eu apertei errado na outra, cara. Foi mal. Eita, o Bonfim entrou. Eita. Ô, Bonfim, então, faça perguntas aí, hein? Faça perguntas aí, Bonfim. Cheguei.
Então, na verdade, esse processo não foi muito bem um processo. Para mim, pelo menos, foi uma coisa muito pontual, né? Assim, do que eu acho que é o ponto mais importante para a minha vida hoje, né? Que é o trabalho com agricultura e pecuária. Foi um clique. Então, isso foi muito interessante. Foi simplesmente um clique que me deu e foi uma coisa que eu decidi na hora. Assim, eu decidi, eu vou parar pouco, eu vou me dedicar a isso e não voltei atrás nunca. Então, isso foi interessante. Agora, por exemplo, quando eu comecei a jogar poker, aí foi uma coisa gradual. Foi um negócio que eu achei divertido a possibilidade de ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. E fui jogando e tal, com um pouquinho, consegui $50 de graça online, que é como todo mundo começa. E, pô, comecei a crescer o dinheiro, vi que era possível, aí de $50 cheguei a $1.000 e, eventualmente, eu tava com $10.000 e eu falei, pô, realmente dá para viver disso. E isso foi um processo mais gradual, mas com a agrofloresta realmente foi um clique. Foi um negócio assim que não teve muito processo. Você acha que existe essa coisa, então, assim, que eu vejo que você é muito... que você se encontrou, né? Tipo, eu vou tirar aqui a pergunta para o pessoal poder ver sua cara. Você acha que tem essa coisa de você, assim, encontrar a vocação mesmo, uma parada que você tá... E também outra pergunta junto com essa. Você acha que é uma coisa que não muda, ou você acha que tem alguma coisa que não muda, ou isso muda depois, ou depende da fase? Isso com certeza tem o potencial de mudar. Eu realmente acho que talvez a essência, existe uma essência que não necessariamente vai mudar. Mas a forma, né, a abordagem que eu tenho com isso hoje é completamente da abordagem que eu tinha quando eu comecei. Né, quando eu comecei, eu fui obcecado por isso por muito tempo. E isso eu acho que é uma coisa importante, entendeu? Se você quer ficar bom em alguma coisa, você vai ter que ser obcecado. E como a gente faz para se obcecar? Como é que a gente... chegou o Ed! Chegou o Ed! Putz, agora... Eu acho que você tem que se obcecar, entendeu? Você tem que parar de pensar em outras coisas. Você tem que se dedicar àquilo como se aquilo fosse a única coisa da sua vida. Você está pensando aquilo todo dia, entendeu? Então eu lembro que eu acordava, por exemplo, às vezes eu trabalhava nas fazendas, que eu trabalhava de voluntário, eu era sempre o primeiro a acordar, eu era sempre o primeiro a estar na roça, eu estava sempre à disposição. Quando chegava à noite, que todo mundo ia fazer outra coisa, eu estava folheando livros, lendo. Eu lembro de ler livros super técnicos de ciência de solo e não entender nada, cara. Eu li 450 páginas sem entender nada. Mas eu estava obcecado, entendeu? Eu li um pouquinho. Eu lembro de andar, eu dirigia na cidade. Era perigoso, porque eu ficava olhando para as árvores, cara, porque eu estava aprendendo a identificar as espécies. Então eu não olhava para tipo, andando no eixão, sacou? Eu andava assim. Fica meio doido, né? Quase bati o carro, ficou meio... Obsessão tem a ver com ficar meio doido com a parada, né? Ficar meio doido e esquecer o resto, sacou? Você esquece que as outras coisas existem. Como, assim, a coisa mais importante do mundo. Eu acho que isso nem é uma mentalidade muito boa de ser mantida por muito tempo, entendeu? Acho que é perigoso. Tanto que a gente vê que, se você for pegar assim, os melhores de algum determinado ramo, em geral eles têm vários outros problemas na vida, porque eles são extremamente obcecados a vida toda com aquilo, então eles deixam tudo regular. Então as relações pessoais deles são uma merda, às vezes a saúde deles é uma merda, eles têm vários problemas, mas porra, então, o cara é o guitarrista foda, mas tipo... Então você acha que a minha obsessão com o charuto tá indo longe demais? O que você acha? Foi isso que eu quis dizer, cara. Na verdade, essa conversa toda, desde que eu sentei aqui, inclusive eu propus para você que a gente fizesse uma conversa com charutos, foi para trazer a intervenção a esse tópico, né, que é sensível você abordar de uma vez só com um amigo, né? Caraca, Paula Bonzanini. Seja bem-vinda, Paula Bonzanini. Mas diz uma coisa, que charuto você tá fumando aí? Você tem charuto bom ou não? Não, cara, aqui não chegou essa tecnologia ainda não. O charuto mais caro que a gente tem aqui é R$12. Caraca. Mas eu tenho cerveja ótima. Mas aí é mais perto também da República Dominicana, né, também. Exatamente, esse é o ponto.
Mas é um pouquinho mais longe de Cuba. Olha a Paula Bonzanini chamando a gente de amores. O Ricardo falou de solo de novo. Cara, é questão de ser sozinho mesmo, né? Tipo, questão de... Eu posso escrever aqui? Pode. Você pode, cara. Eu não sei o que vai acontecer, se vai pifar a parada, mas... Aí, total. É isso que eu tava achando que ele tava falando dessa vez, cara. Que no México é conhecido como Juan Solo. Ó, a pergunta do Bonfim. Tá montando onde, Felipe? Montando o quê, Bonfim? Montando charuto. Lego, montando tá cavalo? Falando... Não tem charuto aí. Cara, vamos pegar outra pergunta. Peraí que fizeram... pergunta aí. Eu vou pegar uma pergunta de alguém que tá aqui participando. Peraí que alguém fez uma pergunta que eu lembro. Tô morando em Lençóis, Bonfim, Bahia. Conhece? Ah, cara, eu perdi. Quem fez a pergunta aí, que era um amigo do sexo masculino, faz de novo aí que eu perdi aqui, beleza? Foi mal. Só tem um amigo do sexo masculino? Assim, a pessoa vai saber. Eu só tenho uma. Como você integra o que ele você sabe, faz? Ele sabe. Leu aí, como você integra o que você faz com tudo que acredita? Integridade, né? Você quer é uma resposta idiota, mas eu acho que é uma questão de princípios, né? Eu tô sempre... Acho que, na verdade, eu sempre... Isso é uma coisa que eu posso dizer de mim. Eu sempre tive muita integridade, né? No sentido de não tolerar na minha vida coisas que eu realmente não acreditasse, né? E eu não só, eu acho que isso sempre foi uma coisa que eu tive, como eu tô sempre buscando fazer cada vez mais, né? E eu acho que a gente está sempre aprendendo só uma coisa mais, rapidinho. Né? A gente tá mudando. Só uma coisa rapidinho, você pode botar sua cara um pouco para cima, tipo, botar a câmera para baixo para quando você responder as perguntas ficar... Dá para ver pelo menos quem você é. Tipo assim? Desculpa aí. É erro da produção. Ô, Costela! Ô, produção! E o Emílio, hein? Eu preciso ficar um pouco para trás, é bom também. Mas então é uma questão de... Eu acho que a gente tem que estar sempre revendo os nossos valores e a gente tem que ter sempre muito claro os nossos valores. E isso eu acho que é uma coisa que eu nem sempre tive. Assim, meus valores e princípios muito claros, objetivamente, mas eu acho que intuitivamente a gente meio que tem e com o tempo a gente vai desenvolvendo ele. E lógico que tem muitas coisas que mudam ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo mais, a gente vai, né, aprendendo mais coisas sobre como o mundo funciona, sobre como as pessoas funcionam e algumas coisas mudam. Mas uma coisa que eu faço questão de sempre fazer, e pô, desde muito tempo que eu tenho essa prática constante, que não necessariamente é uma prática de sentar e pensar sobre isso, embora às vezes também seja, mas eu estou sempre medindo minhas ações, vendo se né, o que eu faço correlaciona com o que eu estou falando, o que eu faço, e eu acho que a gente tem que estar sempre aprimorando nossos valores e tentando entender, né, se o que a gente faz realmente é congruente com o que a gente acredita. E para isso a gente tem que saber o que a gente acredita, né, e estar sempre tentando rever isso. Eu acho que isso é um problema muito grande para muitas pessoas, né? Elas não têm, elas não agem de acordo com o que elas acreditam, né? Que é aquela lógica de você não ser seu próprio ponto de origem. Eu acho que a gente tem que ser o nosso próprio ponto de origem, né? Entendeu? Ser proativo. Você tem que ser proativo e não reativo ao que está acontecendo à sua volta. Essa frase é e muito você boa. Tem que... Só que para isso, aí entra em tudo aquilo que a gente já falou, né? Você tem que se conhecer, você tem que entender, né? Tem que ter uma foto de quem você é agora. Você tem que entender suas falhas, o que você gostaria de aperfeiçoar. Você tem que entender para onde você quer ir. E você tem que saber o que são aqueles princípios que você não quer violar. Né? Não, eu não quero violar esses princípios, então eu vou agir dessa forma. Independente da situação na qual você vai se encontrar. Eu acho que isso é a grande medida mesmo, né? Eu lembro que Platão falava, né? Que eu acho que aquela história que ele falava que você só reconhece o homem bom
Você só pode confirmar que ele é bom quando a sociedade toda trata ele como um canalha e mesmo assim ele mantém as ações dele, né, de acordo com os princípios dele, com os valores dele, mesmo todo mundo falando que ele é um idiota, que ele e tenta criminalizar ele por aquilo que ele acredita, né? Então esse realmente é o homem bom, é o homem íntegro que ele age independente do que as outras pessoas estão falando dele. Bota fé, tipo o Carlinhos Bildt. Tipo, exatamente. Eu não conseguiria pensar num exemplo melhor. Bota fé, realmente. Você devia fazer uma live com o Carlinhos Bildt, meu irmão. Porra, cara, se ele estiver vivo, bota fé que ele é o meu próximo convidado. Eu quero participar também. Eu não sei se dá pra fazer isso, não, mas. Olha o Gleison falando, Felipe Neto, cara, é equivalente. Quem é o Gleison? Cara, eu vou pegar outra pergunta aqui, pode ser? Porque acho que já respondeu melhor, é impossível. Então, desculpa te cortar, mas eu quero fazer, entendeu? Chegar, outras pessoas fizeram perguntas. E. Aí, ó, tem uma. Pô, tem muita pergunta babaca aqui, cara. Tipo de. Uma coisa que a gente tem que falar é o seguinte, gente, ó, eu e o Felipe, a gente é amigo há muitos anos e, pô, a gente tem muita gente aqui de panelinha, então, tipo, a galera tá fazendo muita piada. Só queria lembrar para essas pessoas que estão aí fazendo piadinhas de mau gosto, que só a gente vai entender, que, pô, tem aí 1 milhão de pessoas assistindo, galera. Como é que vocês esperam que a gente vai, pô, endereçar suas perguntas canalhas, com erros gramaticais? Erros gramaticais não dá, não. Tá, vou botar isso aqui, ó. Você abandonou a música? Não pretende voltar? Como vai juntar com o resto que faz? Eu não abandonei a música, não. Eu tenho um violão. Inclusive, recentemente eu investi uma quantidade de dinheiro significativa num violão bom, que foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos tempos. Então, eu toco em casa, eu gosto de ouvir música muito, eu gosto de tocar violão, só não estou fazendo isso em troca de dinheiro. Então não é bem Apesar um de que se alguém né? quiser me pagar para... Aí é questionável, não é um investimento com retorno financeiro, né? Mas... E também, pô, ficar bêbado no sarjeta é um investimento. Cara, pode ser, mas você pensa o seguinte: tocar música e tocar num violão bom me dá uma serenidade mental tão grande que me torna muito mais produtivo e permite que eu produza mais dinheiro ainda. Então, indiretamente é um investimento. Ah, touché. Touché, mon ami. Como diz o Gás. O Gás está estudando francês, cara, mas é irrelevante para nossa conversa. Vou botar outra pergunta. Até hoje, você acredita? Por que escolheu especificamente sistemas agroflorestais? Primeira vez que eu consegui falar essa palavra. Dentro de tantas opções em biodiversidade. Está escrito errado, está escrito agroflorestais. Então, você mandou bem. Caraca, e eu falei certo mesmo assim. Acho que eu preciso, desse jeito eu consigo falar, entendeu? Exatamente. Foi a primeira coisa que me foi apresentada e eu me encantei diretamente, né? E, na verdade, os sistemas agroflorestais, na verdade, é uma coisa, é um termo extremamente amplo, né? Dentro dos sistemas agroflorestais você tem várias modalidades, digamos. Eu, particularmente, veio da escola da agricultura sintrópica, e a gente não preza tanto pela biodiversidade, no sentido de, não é que a gente não se importa com a biodiversidade, mas assim, ela não é o nosso foco final. O meu foco é saúde e enriquecimento de ecossistemas, independente do número de espécies envolvidas, né? Então, eu trabalho muito mais com a lógica de sistemas com suas funções e nichos preenchidos, do que o sistema com o máximo de diversidade possível,
que eu sei que tem muitas pessoas que prezam especificamente pela biodiversidade. Então, assim, para mim, a agrofloresta nem é uma opção, uma possibilidade dentro de opções de biodiversidade, né? Para ficar um pouco mais técnico, qual que é a diferença, porque eu sempre tive essa dúvida, entre sintrópico e psicotrópico? Então, cara, as duas são proparoxítonas, tá? Mas Caraca. Sintrópico é uma palavra pentassílbica. Você sabe contar essa parada de sílaba? Psicotrópicos é uma palavra pentassílbica, silábica. Silábios. Basicamente é isso. Bota fé. Vamos a outra pergunta. Tem uma pergunta aqui do Ed, mas eu não ouso colocar, porque... essa aqui é boa. Essa aí pode ficar pro after party. Bota fé. Vai rolar um after, gente, aqui em casa. A sua prática espiritual é relacionada à natureza? Com certeza. Hoje eu não tenho uma prática espiritual. Assim, eu não sigo uma prática espiritual específica, né? Mas para mim é uma prática extremamente espiritual estar fazendo qualquer interação com a natureza, né? Desde ir para o rio ou subir o morro e contemplar. Caraca, vim pro Rio, subir o morro, aí você tá... O que você vai comprar? Você vem pro Rio e sobe o morro. E aí? Psicotrópicos. E aí? Tanto trabalhar na agrofloresta, né? Que aí é uma interação muito mais íntima com a natureza, digamos. Aí eu tô realmente influenciando e eu tô impactando o ambiente com as minhas ações. Mas é uma coisa extremamente espiritual, porque você está contemplando o fluxo da vida, entendeu? Você está contemplando a vida, você está compreendendo o funcionamento da vida, entendeu? Dos princípios pelos quais a vida funciona. E isso é uma coisa extremamente humildificante e ao mesmo tempo você aprende muito, né? São tantos aprendizados que você pode ter. É realmente uma conexão com algo maior do que você sabe que te supera em escala, né? E você acha que isso te ajudou, assim, tipo, você entra no agroflorestamento, sei lá como é que fala isso em português? Agrobusiness. No agrobusiness, você acha, e você assim, tipo, porque, né, tem gente que tem a sua religião e tem seu business. Eu vejo que você vê religião, você vê inspiração espiritual dentro do que você faz em business. Você acha que isso foi bom para você? Isso fala sobre isso, sobre essa mistura das coisas. Eu acho que é muito bom por um lado e tem um lado prático um pouco negativo. Vou falar um pouco do lado prático negativo primeiro. É que a gente acaba se sabotando, assim, a gente corre o risco de se sabotar para ganhar dinheiro. Porque você, assim, como é uma parada espiritual e a tua missão e é tudo, você topa qualquer coisa, independente de você estar gerando renda ou não com isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que pode parecer meio besta, mas é uma coisa que assim, a gente tem que ficar assim ligado, porque é aquelas coisas, né? Você fala, porra, não, eu amo fazer isso mesmo, então não importa ganhar dinheiro, só que importa ganhar dinheiro. Para mim importa. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos tempos. Né? Eu falo, pô, eu não preciso fazer isso, né? Assim, independentemente de ganhar dinheiro. É importante você conseguir juntar as duas coisas e não abrir mão dessa parte também, né? De você ter sucesso financeiro fazendo uma coisa que você considera que é a sua missão, que você considera que é uma coisa espiritual até. Então, digamos assim, isso é um risco. E eu acho que nem todo mundo tem esse problema, mas para mim foi um lado que eu tive que ir trabalhando aos poucos. Isso realmente foi uma coisa que por muitos anos eu tive que ir trabalhando esse lado de ganhar dinheiro fazendo isso, que para mim é uma missão espiritual, poderia se dizer. Né?
Agora, por outro lado, pô, é maravilhoso você poder juntar as duas coisas, né? Aquela atividade que você está fazendo no dia a dia, e isso é a sua prática espiritual, entendeu? Eu tô juntando, e na verdade está aqui meu celular porque está acusando bateria. Tá, Como a enquanto isso eu própria vou fazendo proposta do seu... malabarismo. Não. A própria proposta do Viva Total, que você fala que é essa junção, né? Política, religião, espiritual e ciência. Arte e ciência. E eu acho que para arte e ciência, isso que eu falei. Então, tudo... Para mim, a agrofloresta se encaixa muito bem isso tudo, entendeu? Porque para mim é uma coisa espiritual, isso é arte, né? É tudo na minha. Eu consigo ligar qualquer coisa da minha vida a isso, né? A essa missão primordial. Boto fé, cara. Tá. Tá. Então, a gente tem mais 10 minutos só para avisar a galera aí, se quiser fazer perguntas. Dá para fazer perguntas aí através desse ponto de interrogaçãozinho aqui? Tem do lado do Como comentário? Assim? Não sei, cara. O meu não tem esse ponto de interrogação. Depois a gente descobre isso. Vamos lá. Vamos falar um lado que a gente não falou ainda. Muita gente não gosta de se posicionar politicamente hoje em dia. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que tem dois motivos. Primeiro, eu acho que talvez as pessoas não conheçam muito bem a política, elas não sabem realmente como se posicionar politicamente. É um ponto. Segundo, porque eu acho que a gente vive num momento de muita agressão política, né, cara? Tá tendo muita como fala? Muita falta de tolerância, né, de opiniões, polarização. Então acho que as pessoas ficam receosas, né, de expressar opiniões políticas. Eu sei que eu mesmo já me encontrei nessa situação várias vezes, né, eu nem sou um cara muito político, assim, eu não, acho que de pouco tempo para cá que eu comecei mas assim, a prestar um pouco mais atenção, né? Sem se posicionar, o que você gosta dentro do diálogo político internacional? Que vozes você gostou e por quê? Cara, ultimamente eu tenho estado muito antenado com figuras principalmente norte-americanas e a galera que se chama da Intellectual Dark Web, né, que são um grupo de várias pessoas de diversas backgrounds políticos, né? Tem gente de esquerda, tem gente de direita, tem homossexual, tem tudo que é jeito. E eu gosto muito de escutar eles, né? Então são pessoas tipo David Rubin, Ben Shapiro, o Joe Rogan, embora o Joe Rogan não necessariamente é político, né? Mas tem muita conversa de político lá. O Jordan Peterson, quem mais? Cara, eu juro que eu achei que você ia falar Jordan Peterson primeiro, só que você falou ele por último. Porra. Mas tudo bem. Excepções. E daí, cara? Isso não foi lista de preferência, não. Pra mim foi. Esse cara é babaca. Tem um cara muito massa, que é o James Lindsay. Você conhece esse cara? Não conheço não. Pô, você tem que ver, cara. O James Lindsay, ele e mais duas pessoas, eles fizeram eles publicaram vários trabalhos, eles são os... esqueci o nome, mas assim, trabalhos que foram completamente falácias, entendeu? Eles conjuraram uns trabalhos sobre as coisas mais absurdas possíveis, do tipo estupro de cachorro, né? Não de pessoas em cachorro, mas de cachorro em cachorro. Tá? E eles publicaram isso, cara. E os trabalhos são uns trabalhos absurdos, assim, que não deveriam passar de forma nenhuma na revisão. E eles passaram, eles foram publicados em revistas proeminentes, foram aplaudidos por vários enfim, por estudiosos e tal.
E aí eles trouxeram isso mostrando como a academia é extremamente tendenciosa para um lado, né? E deixa várias coisas passarem. Então ele é um cara que eu recomendo muito você ir atrás desses trabalhos que ele publicava, Não, porque é pode muito ser, pode ser. engraçado. Isso é muito legal, né? Que a gente vê nos nossos tempos, as coisas precisam ser muito demonstradas, né? Porque a gente acredita muito em informação. A gente está muito viciado nessa coisa iluminista, acadêmica, né? De, porra, ter um trabalho publicado e a gente acha que isso, por alguma razão, tem alguma autoridade, né? É, Exatamente. só porque é publicado, só porque é não sei o quê. Mas a gente vê que tem uma ridicularização disso, né? Tá, começou a virar uma coisa. As pessoas começaram a usar isso para promover a agenda pessoal, né? Promover coisas, agendas políticas, agendas, na verdade, no geral, mais pessoal, né? Mesmo que seja político, as pessoas começaram a sequestrar essa metodologia para usar de maneira que, pô, não é séria, né? No final das contas, que não é mais séria. E eu acho que isso que você está falando é uma coisa incrível, porque é muito reveladora do jeito que a gente vai quebrar esse feitiço da academia, de tudo mais, que é ridicularizando, né? Tipo, pô, vamos publicar coisas que são tão ridículas que as pessoas vão por si só perceber que elas precisam pensar por si próprias, né? Que elas precisam sair dessa dependência do papai dizer para elas o que é certo e o que é errado, né? As pessoas começam a... Eu acho que a gente vive nesse tempo, né? O Vivo Total tem tudo a ver com isso. Tem a ver com a emancipação da sociedade, a emancipação pessoal dos agentes externos, né? Da universidade, de Harvard, dos Estados Unidos, de todas essas coisas que são parte do inconsciente coletivo, né? Que todo mundo acredita de uma maneira ou de outra. Tipo assim, se sentar aqui um cara, se a gente for falar mesmo a gente, a gente vai falar, pô, mas o cara estudou em Harvard, entendeu? Já tem autoridade, credibilidade. Aí ele fala uma baboseira e tudo bem, né? Exatamente. Eu acho que volta àquilo que a gente falou mais cedo, né? Da importância das pessoas agirem a partir do seu próprio ponto de origem. Né? Primeiro, reconhecer o seu ponto de origem, né? E não ficar simplesmente reagindo e repetindo o que outras pessoas estão falando, que eu acho que é o que acaba que a maioria das pessoas faz. Eu acho que é uma parcela muito pequena da população que realmente age a partir de princípios, né? Age delas mesmas para fora, né? Que elas estão agindo e Então, não reagindo ao que acontece em volta. Eu acho a que isso é uma gente, coisa muito importante. cara, isso que você falou para mim é a chave, cara. A gente está a gente tá numa geração reacionária.